Olá, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Já peço desculpas antecipadamente, porque eu vou tossir muito. É o brinde do Covid que me restou. Então, já estou super bem, mas sobrou essa tosse super desagradável, então já peço desculpas por isso antecipadamente. Bom, tenho um elogio para fazer para vocês tradutores. Eu dei uma aula demonstrativa também, né, na terça-feira para advogados, e tinha muito menos inscrições e muito menos gente aqui no Zoom, então vocês compareceram em massa. Então, muito obrigada e parabéns pela dedicação e pelo empenho. Os tradutores e intérpretes realmente se empenham bastante nos estudos e tudo mais, né? Então, a gente tem um bom número de tradutores e intérpretes aqui no Descomplicando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruna Marchi, vou me apresentar com mais detalhes daqui a pouco. Peço duas gentilezas para vocês. Número 1, quem puder manter a câmera aberta é bem legal para eu ver vocês. Eu gosto bastante dessa interação. E número 2, por favor, mantenham os microfones no mudo, para não dar nenhuma interferência de ruído, tá bom? Estou vendo bastante gente aqui que já estudou com a gente, que é nosso aluno, muito legal. Obrigada por virem. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Bom, então, eu sou a Bruna Marchi, sou advogada, tradutora jurídica, tradutora simultânea, intérprete, né? Melhor dizendo. Sou a fundadora do Descomplicando Inglês Jurídico. Nós somos uma empresa que oferece cursos de tradução jurídica e também de inglês jurídico para juristas, e a gente também presta o serviço de tradução jurídica para os escritórios e para as empresas. O Descomplicando Inglês Jurídico começou como um canal no YouTube, uns 6 anos atrás, mais ou menos, e hoje nós somos o maior canal de inglês jurídico do Brasil, graças a vocês que assistem e nos seguem e tudo mais. Então, quem não conhece o nosso canal no YouTube, fica à vontade, é só digitar lá no YouTube Descomplicando Inglês Jurídico. Tem quase 100 vídeos com aulas completas, aulas com professores americanos, vídeos bem curtos com dicas de vocabulário. É claro que eu super recomendo. Eu também dou aula de Direito Comparado, minha especialidade e a especialidade do Descomplicando é Direito Comparado Brasil, Estados Unidos. Sou professora também de inglês jurídico em algumas universidades, sou tutora também em algumas universidades, e também eu crio conteúdo de inglês jurídico para algumas instituições, como o Jurídico de Saias, iWork e outros grupos também. Bom, como eu disse, eu sou formada em Direito, eu morei nos Estados Unidos e na Inglaterra, eu tenho o certificado CELTA, que é para professores de inglês, né, como segunda língua. Eu dou aula de inglês há uns 20 anos, mais ou menos, e uns 6, 7 anos atrás eu comecei a me especializar no inglês jurídico. Então, eu sou intérprete pela PUC, tenho pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, tenho vários cursos pela Fordham, lá dos Estados Unidos, no Non-JD Program deles. Como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje? Então, vai ser o seguinte, para a gente começar aqui o nosso papo e para eu conhecer um pouco melhor vocês, eu vou lançar algumas perguntas no Zoom. Então, a gente vai, desde o início da aula até o final das perguntas, mais ou menos 10 minutos. Hoje, opa, tem um typo aqui. Hoje a gente vai estudar o Ministério Público. Deixa eu arrumar isso já. O módulo de Ministério Público do Descomplicando demora umas 4, 5, 6 aulas de 1 hora para a gente cobrir tudo. Então, esse vai ser assim, eu vou dar para vocês algumas dicas do início da matéria. Peço que vocês não me interrompam
durante a minha explanação, mas fiquem à vontade para escrever todas as dúvidas que vocês têm aqui no bate-papo, tá bom? Uma vez que eu termine, então, a minha exposição, eu vou fazer uma sessão aqui de 5 a 10 minutos, respondendo as perguntas que vocês possam ter e que estejam lá no nosso bate-papo. Depois a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu e, por último, quem se interessar em saber mais detalhes sobre as turmas de fevereiro, convido vocês que fiquem, porque eu vou tirar todas as dúvidas, vou mostrar como é que funcionam as nossas aulas, quais são as nossas dinâmicas e etc. E eu lembro também que um dos nossos grandes diferenciais no mercado é que todos os nossos professores aqui no Descomplicando, tanto dos cursos para juristas quanto dos cursos de tradução jurídica, têm formação jurídica. Então, são bacharéis ou são advogados, muitos fizeram uma graduação fora e atuaram por alguns anos. Então, vocês vão ver aqui ao longo da minha explanação que isso é fundamental. Por quê? Porque vocês, tradutores e intérpretes da área jurídica, a grande maioria de vocês não tem formação em direito, e isso não é um problema, mas um problema gigante é vocês não saberem nada de direito brasileiro para começar o processo da aprendizagem da tradução jurídica. Então, os meus professores todos têm essa formação, que eu acho imprescindível, para ensinar vocês noções de direito brasileiro, noções de direito americano, para vocês chegarem à terminologia. Vocês já vão ver como é que é essa dinâmica aqui. Eu vou lançar, então, aqui as perguntas. Muito bem. E aí peço que vocês respondam por gentileza. Número 1. Qual é a sua experiência como tradutor ou intérprete, ou tradutor e intérprete? Não tenho menos de 5 anos, mais de 5 anos. Mais alguns segundos para eu encerrar. Muito bem. Então, vocês estão bem divididos aqui. 25% quase não tem nenhuma experiência, 47% menos de 5 anos, então quase metade de vocês, e quase 30% mais de 5 anos de experiência. Aqui no Descomplicando, a gente tem bem esse perfil mesmo de alunos, tradutores e intérpretes. Então, a gente tem profissionais que estão começando no mercado, estão começando uma faculdade de tradução, ou já se formaram em outra coisa, em outra área, mas querem começar a atuar no mercado de tradução. Mais ou menos metade, é o que reflete aqui, já são tradutores com uma bagagem, né, alguma bagagem, com alguns anos de carreira. E nós temos também profissionais super experientes, principalmente os tradutores juramentados, que têm aí 10, 15, 20, 30 anos de experiência e vêm para o Descomplicando para aprender, né, os termos jurídicos e para aprender conceitos de direito e tal, para facilitar o trabalho da tradução juramentada. Então, o público de hoje reflete bem aqui os nossos alunos. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual a sua experiência como tradutor e intérprete na área jurídica, especificamente? Mais alguns segundos. Olha só que interessante, 70% de vocês não têm nenhuma experiência na área jurídica. Então, eu entendo que vocês estão buscando um novo campo de atuação, né, dentro da tradução, e quem não tem nenhuma experiência já está procurando seguir para esse campo da tradução jurídica. 15% menos de 5 anos e 15% de vocês é bem experiente, já tem mais de 5 anos de experiência aí na área jurídica. Legal. Próxima pergunta.
Quais as suas maiores dificuldades com relação à tradução ou interpretação jurídica? Isso você, para essa pergunta você pode selecionar vários, tá? Várias opções. Mais um tempo, já encerro aqui. Muito bem, foi mais ou menos o que eu imaginava. Então, não tenho conhecimento de direito brasileiro e não tenho conhecimento de direito norte-americano. Esse é o grande primeiro passo que vocês podem dar, é exatamente entender que é por aí que a gente começa o nosso curso de tradução jurídica. Então, entendendo o direito brasileiro, entendendo o direito norte-americano, e essa é uma dificuldade de vocês, legal. O vocabulário técnico é muito difícil, é muito difícil, não vou negar, mas também é uma experiência muito enriquecedora. Eu sempre falo o seguinte, na tradução médica, por exemplo, é óbvio que eu não me arrisco nem a traduzir, nem a interpretar a área médica, porque eu nunca estudei tradução médica, mas rim é rim, pulmão é pulmão, coração é coração, cérebro é cérebro, em chinês, em alemão, todos os seres humanos têm os órgãos XYZ, etc. No direito, o sistema jurídico de cada país é absolutamente diferente. Eu estava conversando com um colega que eu tenho da área de TI, e aí ele estava me falando algumas experiências que ele está tendo com tradução e tal, e aí ele perguntou assim para mim, mas, Bruna, o direito de Portugal é tão diferente assim do direito brasileiro? E aí eu falei para ele, olha, a língua é a mesma, mas tem muitas diferenças, né, no dia a dia, né? Muitas diferenças de vocabulário. Eu não entendo nada de direito português. Eu não sei se primeira instância lá chama primeira instância, eu não sei se promotor lá chama promotor, eu não sei absolutamente nada. Eu teria que fazer uma faculdade em Portugal para ter conhecimento. Então, assim, os institutos que existem no Brasil podem não existir nos Estados Unidos e vice-versa. Então, realmente é bem tricky para a gente como tradutor e intérprete. Não entendo quando leio um texto jurídico em português, principalmente porque eu posso falar mal de advogado, porque eu sou, tá? Advogada, tô brincando. A tendência dos profissionais do direito aqui no Brasil é escrever de modo empolado, é escrever de modo rebuscado e com muito juridiquês. A gente tem que fazer uma diferenciação de termos técnicos jurídicos. Então, a gente está falando aqui de petição inicial, recurso, primeira instância, magistrado. Isso tudo são termos técnicos que têm que ser usados no direito. Agora, por exemplo, sinônimos de petição inicial, como peça-ovo, exordial, tudo isso é juridiquês absolutamente dispensável, mas no Brasil a gente ainda tem essa cultura. Então, destrinchar também, né, um texto em português, obviamente, quando você está traduzindo do português para o inglês, é absolutamente necessário. E depois aqui, outros motivos. Muito bem. E última pergunta, para a gente começar com o Ministério Público. Você pretende estudar tradução jurídica em 2022? Ótimo, então 86% de vocês diz que pretende estudar tradução jurídica. Espero que essa aula ajude a esclarecer, né, para vocês qual é a dinâmica do curso e a matéria, e enfim, como é que a gente faz aqui no Descomplicando. Também espero que vocês sejam nossos alunos aqui no Descomplicando. E 14% disse que não, talvez vocês estejam aqui só para ter um pouquinho mais de conhecimento dessa área, de vocabulário, enfim. Ah, faltou não sei, verdade. Exatamente, obrigada pela dica. O próximo eu coloco aqui não sei para os indecisos. Bom, chega de conversa, vamos lá? Deixa eu ver se está tudo aqui. Eu preciso desta janela. Então, vamos compartilhar a tela novamente. Muito bem.
Então, hoje a gente vai falar sobre o Ministério Público. O objetivo desse módulo do curso, todos os módulos do curso do Descomplicando fui eu que criei, então vocês não vão ter essa matéria em nenhum outro lugar, são módulos exclusivos aqui da empresa. Esse módulo de Ministério Público é muito importante porque a gente vê o tempo todo, por exemplo, né, vou falar de legendagem, por exemplo. A gente vê muita série de direito cujo tema principal é direito penal, então tem o Ministério Público. Peças processuais também que envolvem o Ministério Público. Os cargos do Ministério Público são muito difíceis, porque os cargos do Brasil são diferentes dos cargos dos Estados Unidos, enfim, esse é um tema super complexo, mas eu quero começar aqui a destrinchar com vocês, tá bom? Então, a ideia no curso regular é estudar com vocês o Ministério Público brasileiro, estudar o Ministério Público americano, e aí a gente chega às terminologias e faz exercícios de tradução, tá bom? Esse é o nosso intuito aqui. Então, vamos começar aqui. Para começar, eu tenho aqui uma pergunta para vocês, e podem responder no bate-papo. Se alguém pergunta para vocês assim, ó, o que é o Ministério Público? Como é que vocês respondem? O que é o Ministério Público? Imagina que a filha de vocês, o sobrinho de vocês, a avó de vocês têm que responder de um jeito muito simples. O que é o Ministério Público? Podem digitar aqui no bate-papo, por favor, os palpites de vocês. Não tenham vergonha, todo mundo está aprendendo. Fiquem à vontade. Não sei, exato. Governo, a Carla falou. Ministério Público, esse termo está o tempo todo nos jornais, o tempo todo na televisão, mas assim, quando alguém para pensar, você sabe o que é Ministério Público? A grande maioria dos cidadãos não sabe o que é Ministério Público. Então, o Paulo, órgão encarregado de exigir investigações, quase é o órgão que tem a faculdade da prossecução penal, o fiscal da lei, órgão responsável por mediar processos nos tribunais, mais ou menos, organismo estatal que garante os direitos da sociedade, órgão que defende os direitos das pessoas. Vocês estão chegando bem próximo ao Marcos. O Ministério Público é uma instituição permanente responsável pela defesa dos direitos difusos e coletivos. Perfeita, como é que a gente fala aqui? Definição. Ótimo, legal. E aí, eu vou mostrar para vocês esse vídeo, que é bem informal, mas que explica de um jeito bem legal o que é o Ministério Público para as pessoas que não têm formação jurídica. Deixa eu primeiro share sound. Vou colocar aqui um vídeo para vocês. Depois, eu vou mandar no e-mail do Simpla todo esse material, tá? Então, vocês vão ter acesso a todos os links e tudo mais. MP. Já ouviu falar dessas duas letrinhas? Já ouviu falar sobre Ministério Público? O que isso significa? O que faz? Nos tempos de reis e rainhas, o poder de acusar e julgar estava nas mãos de uma mesma pessoa, geralmente nas mãos do rei. Por que isso é ruim? Porque esse juiz se torna muito parcial. Ele vai estar muito mais próximo de condenar a pessoa do que de analisar friamente o caso. Na democracia existe separação de poderes. Uma instituição diferente acusa e uma instituição diferente julga. Quem julga são os juízes, martelinho, peruca não, capa tem. Agora, quem acusa é o Ministério Público. Segundo a Constituição Federal, cabe ao MP a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individualmente disponíveis. Portanto, o Ministério Público fiscaliza as empresas, o governo, a própria polícia e fiscaliza as pessoas. Cada estado tem o seu próprio Ministério Público que atua de maneira independente dos outros. Para casos que envolvem a União, existe o Ministério Público da União, o qual seu chefe é o Procurador-Geral da República. Em tempos de lava-jato, corrupção, porrada, tiro, treta, é o Ministério Público que vai oferecer denúncia pública contra os crimes de uma pessoa ou de uma organização. Manda suas dúvidas pra gente, se inscreve no canal do TV Folha, curte esse vídeo, compartilha, manda...
Bem, eu gosto desse vídeo que ele é super informal, mas ele é bem straight to the point. Deixa eu só fechar isso aqui. Então, o Ministério Público, a gente fala, né, que o Ministério Público, eu vou escrever aqui para vocês. O Ministério Público é o titular da acusação. Eu estou tentando simplificar aqui para vocês. O Ministério Público é o titular da acusação nos processos penais. Então, por exemplo, eu estou dirigindo na rua e o João bate no meu carro e não quer pagar indenização para mim. O que o governo tem a ver com isso? Nada. Isso é uma discussão minha com o João. Eu posso falar para ele, beleza, não precisa pagar nada não, eu sou super rica. Ou então eu posso falar, não, cara, você estava errado, eu vou processar você, então eu vou em busca de um advogado, o advogado vai processar o João, ele vai ser representado por um advogado também. Agora, quando acontece, por exemplo, um homicídio, uma pessoa mata a outra, quem que tem a obrigação de acusar esse criminoso que matou essa pessoa? O Ministério Público. Imagina se o cidadão particular, como a gente, tivesse a obrigação de fazer essa acusação. Então, existe um órgão público que se chama Ministério Público. Então, ele é o titular da ação penal pública. O que é ação penal pública? É um processo criminal. Claro que isso aqui tem muito mais explicações, mas assim, no geral é um processo criminal que não está na mão dos cidadãos decidirem se vão acusar aquele criminoso ou não. O Ministério Público tem a obrigação de fazer a acusação do criminoso se acontece um crime, tá bom? Um crime na sociedade. Cuidado, porque olha só, eu falei para vocês a palavra homicídio. O que está no Código Penal, o que está no Código Penal é a palavra homicídio. A palavra assassinato, ela é um sinônimo de homicídio, mas ela não é uma palavra técnica, tá? Então, essa daqui é a palavra técnica. Então, por exemplo, eu vejo muito série que tem a palavra murder, né? Que tem o crime do murder. E aí é homicídio, e muitas vezes o tradutor traduz como assassinato. Está errado? Não, mas assim, o termo técnico que está no Código Penal é homicídio. Então, cuidado aqui, e prestem atenção sempre nessas dicas, porque como nós, advogados, estamos muito acostumados com esses termos, se eu pego uma tradução, por exemplo, em que eu vejo lá, ou um texto, né, em que eu vejo a palavra assassinato e não homicídio, eu sei que esse texto foi traduzido literalmente por alguém que não tem conhecimento de direito, ou eu sei que esse texto foi redigido por alguém que não tem conhecimento de direito, tá? Então, eu falo sempre, né, para os alunos, são coisas que doem aos ouvidos. Então, murder é o homicídio, como palavra técnica, tá bom? Muito bem. Seguimos aqui. Então, hoje, como a gente tem bem pouco tempo, a gente vai focar no MP brasileiro. E eu tenho uma pergunta para vocês e gostaria que vocês respondessem aqui no bate-papo. O MP no Brasil faz parte de qual poder? Executivo, legislativo ou judiciário? Podem responder aqui, por favor. Nenhum, executivo, é independente. Judiciário, auxiliar do Poder Judiciário. MP da União, Poder Executivo, nenhuma função de justiça. Eu ia chutar judiciário, nenhum. Muito bem. A maioria das pessoas, antes de ter essa aula, imagina que o Ministério Público seja parte do Judiciário. Faz todo sentido lógico isso, né?
Mas o Ministério Público não faz parte e, portanto, não é subordinado a nenhum dos poderes da República. Então, ele é um órgão absolutamente independente, tá? Independente dos 3 poderes da República. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, no Brasil, existe o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público. Por que isso acontece? Na Constituição de 88, depois, vocês sabem muito melhor do que eu, depois de vários anos de ditadura, os constituintes quiseram blindar o Ministério Público com toda a independência possível. Vejam, se o Ministério Público fizesse parte do Judiciário, quem ia acusar os juízes? Se o Ministério Público seria parte do Judiciário. Se ele fosse parte do Legislativo, como é que ele poderia acusar os senadores e tudo mais com isenção? E se ele fizesse parte do Executivo, como é que ele poderia, por exemplo, acusar o presidente da República? Então, a gente tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e, pus até aqui com um E grande, e o Ministério Público. Algumas pessoas falam, vocês já devem ter ouvido falar, se não podem ouvir algum dia, que o Ministério Público é o 4º poder da República. Isso pode ter 2 interpretações. Interpretação número 1 é uma explicação técnica. Então, a gente tem Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público. E número 2 é uma explicação... na verdade, isso, de acordo com outras pessoas, é jocoso. Ou seja, existe uma parcela da população, enfim, e dos próprios formados em direito, que dizem que o Ministério Público tem muito poder, tem poder demais, e aí ele se acha um 4º poder da República, que na verdade não seria. Então, vocês podem escutar aí, né, essa expressão com 2 nuances, mas agora vocês podem ter certeza absoluta, o MP não é parte de nenhum dos poderes da República no Brasil. E nos Estados Unidos? Alguém sabe? Hoje a gente vai focar só no Brasil, mas eu gosto de dar pílulas, assim, dos Estados Unidos. O Ministério Público americano, ele faz parte de qual poder? Ou de nenhum? O John falou que é parte do Executivo. Só ele vai dar palpite? Muito bem, John. Ele é parte do Executivo. O MP é parte do Poder Executivo. Aí vocês podem me perguntar, Bruna, você acabou de me falar que o MP não é parte do Executivo no Brasil, porque quem acusaria o presidente da República? E nos Estados Unidos, o MP sendo parte do Executivo, quem acusa o presidente da República? Pois é uma grande confusão. E para responder essa pergunta, a gente precisa aqui de pelo menos uma aula de 60 minutos. Mas nos Estados Unidos, a Constituição é do século XVIII, então, naquele tempo, a gente não tinha essa noção de Ministério Público totalmente independente, da Constituição brasileira de 1988, né? E a deles é de 1789. Então, eles não têm essa separação em relação aos outros poderes, tá? Muito bem. E aqui acho que já chegou até uma pergunta, deixa eu ver. Tá, como é que a gente traduz Ministério Público para o inglês? Primeiro eu vou falar como a gente não traduz, tá? A gente não traduz Ministério Público como, eu vejo muito no Google Public Ministry. Quando você vai traduzir Ministério Público como Public Ministry? Nunca em toda a sua existência. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. E aqui, nunca. Certo? Então, isso é como a gente não traduz Ministério Público. Agora, como é que a gente traduz Ministério Público? Opa. Tem duas
possibilidades famosas. Vamos lá. The people, public prosecution, prosecutor, prosecutor's office, também state attorney. Essa é uma pergunta também, olha só que legal, the Commonwealth of Massachusetts. Então, vamos lá. Ministério Público para ser entendido em qualquer lugar do mundo, tá? Eu não estou localizando aqui nos Estados Unidos. Então, a gente pode colocar prosecution ou prosecutor's office, certo? Então, de novo, você está falando inglês aqui, você vai ser entendido por um chinês, por um japonês, por um alemão, o que quer que seja. Aí, nos Estados Unidos, cada estado vai dar um nome para o promotor, e aí vai ter vários cargos, e, de novo, isso é matéria para bastante tempo. Mas, se você tiver que traduzir Ministério Público, você nunca, jamais, em toda a sua vida, vai traduzir como Public Ministry, então você vai traduzir de uma forma geral, sem entrar nas minúcias da localização dos estados americanos e tal, Prosecution ou Prosecutor's Office, certo? Então, vamos continuar aqui. Aí, não vai dar tempo da gente passar por todas as palavras, mas eu queria já começar com vocês. Olha só. Deixa eu até aumentar aqui. A nossa Constituição Federal diz o seguinte, no artigo 127. Desculpem. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Lembra da minha pergunta lá no começo, né? Qual a dificuldade de vocês com tradução jurídica? Primeiro, para você traduzir este artigo super curto, você tem que ter conhecimento de muitos conceitos do direito. E é isso que a gente vai começar a destrinchar agora, tá? Então, por exemplo, o Ministério Público, vocês já sabem como se traduz. Agora, o que é uma instituição permanente? Como é que eu falo defesa da ordem jurídica? Como é que eu falo regime democrático? Como é que eu falo... O que são interesses indisponíveis, interesses disponíveis? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos também, né? Eu sei que é uma tentação, e até por causa de prazo e produtividade, a gente receber um texto e já começar a traduzir, né? Joga lá no Maquette Tool e começa a ver aqui na esquerda e digitar na direita. Mas na área, é claro que na área médica, por exemplo, é claro que eu faria tudo errado, porque não tenho experiência nenhuma, mas principalmente aqui na área do direito, principalmente quem não tem tanta experiência, leia o texto todo e entenda o que ele quer dizer com isso. Não adianta você ir no Marcílio buscar aquela tradução, porque muitas vezes no contexto a tradução do Marcílio não funciona, e você vai ter que buscar outra coisa, tá? Então, assim, isso é um artigo da nossa Constituição, imagina você tendo que traduzir isso para o inglês sem ficar literal, e primeiro, né, começando com Ministério Público não sendo Public Ministry. Então, aqui, agora a gente vai destrinchar as palavras, tá? Aqui vemos claramente as funções do MP, quais sejam, de uma maneira geral, proteger os interesses da população. Então, quando acontecem crimes como homicídio, crimes ambientais, né? Então, uma fábrica está despejando lá o lixo, sei lá, no rio. O Ministério Público também atua em casos cíveis, mas isso é exceção, quando, por exemplo, um casal se divorcia e tem menores envolvidos. Então, o Ministério Público faz parte daquele divórcio para assegurar os direitos do menor. Então, de uma maneira geral, né, o Ministério Público atua em casos penais, criminais, mas há algumas exceções na área civil, tá? Mas agora a gente não vai se ater a isso. Então, vamos começar... Peraí, deixa eu só tirar isso aqui e colocar na esquerda. Muito bem. Vamos voltar a aumentar aqui para vocês. Ótimo. Então, vamos começar aqui com bastante vocabulário. Instituição, como é que vocês traduzem instituição? Neste contexto. É sempre bom esclarecer, neste contexto absolutamente específico. Podem jogar aqui no bate-papo. Isso aqui é bem literal. Não tenham medo de errar. Ninguém? Isso aqui, super literal.
Instituição, nesse caso, institution. Exato. E aí começam as dificuldades. E agora, como é que a gente fala instituição permanente? Em primeiro lugar, o que eu quero dizer, ou melhor, o que a Constituição brasileira quer dizer quando ela fala que o Ministério Público é uma instituição permanente? Ela quer dizer que o seguinte: se chegar, né, a ser eleito um presidente da República absolutamente lunático e que queira, e que fale assim, nossa, então, eu acho que eu vou cometer uns crimes de corrupção aqui, mas o Ministério Público vai ficar na minha cola, então eu vou dissolver esse órgãozinho aqui, que não serve para muita coisa, não estou muito afim de ser processado, então vou falar, Ministério Público, agora você não existe mais. Isso não é possível dentro da regra democrática, de acordo com a nossa Constituição. Então, ela é uma instituição permanente, não importa que quem esteja no poder seja da direita, da esquerda, da centro-esquerda, da centro-direita, o que quer que seja. Para o Ministério Público deixar de existir, a Constituição tem que ser rasgada, e isso coloca em xeque a nossa democracia, isso é uma crise institucional absolutamente profunda e relevante, tá? Então, o que eu quero dizer? O Ministério Público sempre vai existir na democracia brasileira, de acordo com a Constituição. E agora, como é que eu falo em instituição permanente? Tem uma maneira bem literal e uma maneira não tão literal da gente falar isso. Olha só. Standing institution ou permanent institution. Essas duas formas estão corretas. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas qual eu devo usar? Depende de um monte de coisa. Por exemplo, eu sei, né, que o meu cliente vai usar essa tradução lá na Inglaterra, por exemplo, tá? Eu ponho lá no Google as duas, né, essas duas expressões, e eu vejo o que me vem de sites britânicos, se eles preferem, ou, né, ou se eles estão mais acostumados com um ou com o outro. Se vocês usarem o outro, não vai estar errado, absolutamente, mas é sempre legal a gente verificar para onde, né, vai essa tradução, para a gente usar o termo mais popular naquele lugar, tá? Depois, função jurisdicional. Essa já fica bem pegadinha, né? Aqui, ó, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que é a função jurisdicional? É a função de dizer o direito. Vamos colocar aqui, aplicar o direito? De aplicar o direito, tá? Então, ó, para a gente conseguir traduzir, a gente tem que entender o que significa em português. É sempre esse raciocínio que a gente usa na tradução de um modo geral e principalmente na tradução jurídica. Então, função jurisdicional. Essa não é tão simples assim. Então, a gente também tem aqui algumas opções. Jurisdictional power, judicial power ou jurisdiction. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo muito mais a palavra jurisdiction sendo usada, tá? Mas essas duas expressões também estão corretas, e de novo, dependendo do país para que você vai traduzir, você vai dar uma busca lá no Google e ver qual é a mais comum, tá bom? Ordem jurídica, ordenamento jurídico, olha só. Vamos voltar aqui no texto. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. O que a gente está falando aqui? Tá. Incumbido a defesa da ordem jurídica. O que é a ordem jurídica? O que é o ordenamento jurídico? Aqui eles são sinônimos, tá? É exatamente, no caso do Brasil, né, toda essa organização que a gente tem. Então, então o Ministério Público ele tem que proteger o nosso sistema jurídico, querendo dizer o quê? Vou dar de novo o exemplo do presidente doido. O presidente vai falar assim, não precisa ter justiça federal, não, vamos só ter justiça estadual. É possível? Não, o Ministério Público vai entrar com um processo para assegurar todo esse arcabouço de justiça que a gente tem.
para não ser possível, né, acabar com a carreira da magistratura, que são os juízes, para não ser possível, enfim, tirar o Ministério Público de cena e tudo isso. E agora, como é que a gente traduz ordem jurídica ou ordenamento jurídico? Olha só, de novo, duas opções. Legal system, legal order. Então, aqui, ó, ordem jurídica seria o legal system. Não, desculpa, está ao contrário aqui. Então, aqui, a ordem jurídica, que é justamente, né, essa certeza de que vai ter a justiça, de que vai ter Ministério Público, disso, daquilo. E o ordenamento jurídico é aqui um conceito diferente. Vamos até colocar, eu acho melhor colocar aqui distinto, porque aí vocês não se confundem. E o ordenamento jurídico é o legal system. Então, o ordenamento jurídico brasileiro é completamente diferente do ordenamento jurídico americano, do legal system americano. O que eu quero dizer com isso? O que é, né, o ordenamento jurídico? É a existência das instituições, qual a função de um juiz federal no Brasil, qual a função do juiz federal nos Estados Unidos, quantas instâncias existem na Justiça Federal brasileira, quantas instâncias existem na Justiça Federal americana, etc, etc, etc. E lembrando que instância também é uma coisa que está, né, todo o tempo na mídia, mas quando eu faço a pergunta para os alunos, vários titubeiam. O que é uma instância na justiça? Né? São degraus. Então, se você perde numa instância, na teoria, obviamente, né, vai depender de um monte de fatores, a parte que perde tem o direito de recorrer, né, de ir para a próxima instância. E o Ministério Público também tem a função de... Vamos voltar aqui. A defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático. O que quer dizer isso? De novo, a gente elege um lunático como presidente do Brasil e ele fala assim, agora isso vai ser uma ditadura. Eu sou os três poderes e o Ministério Público junto. Não é possível, de novo, a não ser que a gente rasgue a Constituição e entre numa crise sem precedentes institucional. Então, o Ministério Público também defende o regime democrático. Por exemplo, um prefeito é eleito democraticamente lá na cidade e o governador é inimigo público e sabido desse prefeito, e o governador ameaça esse prefeito, fala que ele não vai tomar posse, tal. O Ministério Público vai lá, entra com ação, impede que o governador faça isso, obviamente, para o prefeito tomar posse. Né? Então, regime democrático, democracia, votos, essas coisas todas. E como é que a gente fala isso em inglês? Democratic regime, democratic system, democracy. Eu gosto muito mais do democracy. Eu vejo isso com muito mais frequência. Uma dica é o seguinte... De novo, né? Regime democrático. Por exemplo, vocês estão na dúvida disso aqui? Joguem no Google e vejam o que volta com o maior número de frequência, né? Que ele encontrou lá. Então, aqui nessa expressão, a gente tem duas palavras, né? Regime democrático. E automaticamente o nosso cérebro busca uma tradução com duas palavras. Isso é absolutamente natural, mas assim, principalmente para vocês que não têm tanta experiência com tradução, se livrem disso. Então, tentem se lembrar ou busquem uma solução que seja o mais natural possível. Se no português essa expressão tem duas palavras e o mais natural possível é uma palavra, usem uma palavra. Se o mais natural possível são 5 palavras, porque não tem uma tradução certa, mas você tem que explicar, é isso. Então, não fiquem tão presos a esse tipo aqui de análise, tá bom? Muito bem, olha só. E a gente ainda não conseguiu traduzir este artigo, mas eu vou encerrar a minha explanação. Vou abrir agora para perguntas, vamos fazer o Q&A session, aí a gente vai para a revisão, e quem quiser fica para obter informações sobre o curso, tá bom? Quem tiver perguntas, pode colocar aqui no bate-papo,
Ou também pode ficar à vontade agora para abrir o microfone e me fazer a pergunta. Vamos lá, vamos fazer uns 5 minutos aqui de Q&A session. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Pois não, vai lá. Me pergunta, eu não trabalho com isso, mas eu quero começar a trabalhar, me aposentei faz pouco tempo, e me falaram que na questão não seria uma tradução, porque tradução é do português para o inglês. Quando eu faço do inglês para o português, é versão? É isso mesmo? É exatamente o contrário. Quando a gente faz do inglês para o português, é tradução. Quando a gente faz do português para o inglês, é versão. E aí, muito cuidado com o verbo, porque tem muita gente que fala assim, eu vou versar um texto. Não é versar, é verter, né? Então, se você está trabalhando para uma agência, por exemplo, ou um cliente, o cliente não sabe essa terminologia, mas uma agência vai te falar assim, olha, eu tenho aqui uma versão para amanhã, você pode pegar? Então, quando é versão, você sabe que é do português para o inglês. Ou melhor, para qualquer idioma estrangeiro, né? Que aqui a gente está falando português e inglês. Ou quando a agência fala, eu tenho uma tradução para amanhã, aí você sabe que é do inglês para o português. Certo? Mais alguém? Muito obrigada. De nada. Vamos voltar aqui, ó. Minha pergunta é sobre... Posso falar? Desculpe, pode falar, depois eu volto aqui para o bate-papo. Eu estava com a mãozinha em pé aqui. Eu não vi, desculpa. Mas não achei a mãozinha ali. Tudo bem. Para ser um tradutor, é necessariamente ser um tradutor juramentado, ou eu posso fazer isso de meio que informal, sem ter a formalidade? Vamos lá. Essa resposta tem várias camadas. Então, primeiro, a gente tem tradutores jurídicos, que, por exemplo, eu sou tradutora jurídica. O que eu quero dizer com isso? Que o meu campo de atuação é na área jurídica. Então, eu traduzo processos, eu traduzo e-mails de clientes, né, de escritórios de advocacia, etc, etc, etc. Existe uma classe, que é a classe dos tradutores juramentados, que são tradutores que prestam um concurso público, mas não necessariamente eles são especializados em tradução jurídica. Então, assim, você passa no concurso público, você tem várias, né, traduções para você fazer, mas a gente aqui no Descomplicando tem muitos tradutores juramentados que são nossos alunos, que depois de vários anos de trabalho, vêm procurar aqui, né, uma especialização com a gente. Então, assim, Marques, se você não prestou o concurso de tradutor juramentado, você não é tradutor juramentado e não pode ser sem prestar esse concurso. Tem uns 20 anos que o concurso não abre no Brasil. Então, você vai ser um tradutor jurídico. Não quer dizer que você vai ser informal, não tem informalidade nenhuma, tá? Então, informalidade é você não pagar imposto, informalidade é esse tipo de coisa. Então, um tradutor jurídico não é menos do que um tradutor juramentado, um tradutor juramentado não é menos que um tradutor jurídico, são coisas completamente diferentes. Na grande maioria das vezes em que o Descomplicando faz tradução, é tradução jurídica. Agora, quando é uma tradução de um texto, por exemplo, de uma troca de e-mail, isso vai fazer parte de um processo judicial, aí sim, por exemplo, a gente precisa de um tradutor juramentado, tá? Então, aqui no Descomplicando, você vai aprender os termos jurídicos e o direito comparado para ser tradutor jurídico. Se você quiser virar tradutor juramentado, você vai ter que esperar alguns anos, sei lá, o concurso abrir, passar nesse concurso e passar a atuar como tradutor juramentado. Certo? Então, são duas áreas. Parece que elas estão muito ligadas, mas elas são bem independentes. Respondi sua pergunta? Muito bem. Mais uma pergunta só, eu vou responder aqui no bate-papo, e aí a gente segue. Quais áreas do direito serão trabalhadas no curso? Sei que o conteúdo existente é muito extenso. Exatamente. Então, Paula, a gente trabalha aqui, então, com o Ministério Público, com court structure, então, como é que é organizada a justiça brasileira, a justiça americana. A gente tem contratos, a gente tem arbitragem internacional, então, são 12 módulos que a gente tem para esse curso, tá bom? Mas no finalzinho, depois da nossa review, eu respondo
para vocês aqui como é que é o nosso curso. Então, vamos lá. No final de toda a aula, aqui no Descomplicando, o professor vai fazer com vocês aqui uma revisão do que vocês viram naquele dia. E aí, isso é um prato cheio para vocês montarem o glossário de vocês e pararem de passar aperto, tá? Então, hoje é 20/1. Hoje a gente viu o MP no Brasil. E aí, no final da aula, o professor pergunta para vocês tudo que a gente estudou aqui de novidade, tá bom? Então, por exemplo, como é que a gente traduz instituição para o inglês? Quem memorizou, anotou, coloca aqui no bate-papo para a gente. Isso, muito bem, perfeito. Então, institution. Depois, quem se lembra de instituição permanente? Como é que a gente pode traduzir isso? Muito bem. Então, aqui, instituição permanente, standing. Opa, deixa eu tirar essa configuração daqui. Muito bem. Depois a gente viu função jurisdicional. Quem anotou se lembra? Muito bem. Uma das opções é jurisdiction. Ótimo. Depois, ordem jurídica. Legal order. Muito bem. Legal order. E depois, ordenamento jurídico. Legal system. Ótimo. Boa memória de vocês. Daí a gente também viu regime democrático. Como é que a gente fala isso em inglês? Tem várias possibilidades. Democracy é o que eu acho mais natural, mas a gente tem algumas opções aqui. Democratic regime, democratic system, etc. Muito bem. O que acontece aqui no Descomplicando? Vocês, para a próxima aula, vocês têm que saber assim, né? A gente recomenda fortemente que vocês estudem essa aula anterior e saibam, sem nenhuma dúvida, essas expressões que estão aqui e já podem começar o glossário de vocês lá no Excel, qualquer coisa que o valha. E, na maioria das vezes, no final da aula, o professor passa um parágrafo de tradução para vocês traduzirem em casa e na próxima aula, então, ele corrige aqui com vocês, tá bom? Então, esse seria o final da aula aqui do Descomplicando. E agora eu vou falar sobre os nossos cursos e as nossas turmas de fevereiro. Deixa eu só diminuir aqui. Já vai aparecer para você. Muito bem. Então, eu já falei um pouco da nossa história para vocês, já falei sobre o meu CV. Então, o que a gente faz aqui no Descomplicando? A gente tem cursos, né? Oferece aulas ao vivo de tradução jurídica em inglês, português e português e espanhol aqui pelo Zoom. A gente também tem uma aula de mentoria de contratos em inglês, porque muitas vezes a gente tem aqui alunos que já estão na área jurídica, mas eles falam, não, eu traduzo tanto contrato que eu quero estudar mais a fundo o contrato. Então, a gente tem um curso aqui dedicado só aos contratos em inglês. E, como eu disse para vocês, a gente também, né, fornece tradução jurídica e juramentada, agora que vocês sabem a diferença deles, em inglês, português e espanhol. A gente tem aqui alguns lançamentos, então, para escritórios, certificação de inglês jurídico, cursos EAD. Como eu disse para vocês, todos os nossos professores são formados em Direito e alguns deles em Tradução também. Como é que é o nosso curso de Tradução Jurídica? Então, os alunos estudam ao vivo com um de nossos professores.
A plataforma usada é o Zoom, o material é exclusivo do Descomplicando, sem taxa de material, então a gente não cobra pelo material. A aula a carga horária, desculpe, é de uma vez por semana, cada aula dura 60 minutos, a duração do curso é de 12 meses, mas depois, é claro, os grupos podem continuar, né, vendo módulos mais avançados. E uma coisa bem legal, todas as aulas são gravadas. Então, se você tem um prazo que apareceu aí de repente, um prazo apertado, não pode comparecer à aula daquela semana. No dia seguinte à aula, você recebe a gravação, estuda a matéria e já está preparado para a aula da semana seguinte, tá? Então, a gente tem grupos de até 5 alunos, e aqui o valor, né, do investimento é de 12 de R$390. A gente faz... vocês podem pagar via cartão de crédito, que é o mais simples, ou então Pix. Em alguns casos, a gente também permite aqui o pagamento via boleto. Aqui alguns dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Quem quiser entrar em contato comigo diretamente, pode me mandar e-mail ou pode me mandar o WhatsApp para esse número, ou então pode responder aquele e-mail do Simpla, que ele vem aqui para mim também. A gente está montando as turmas de fevereiro, então a gente já tem aqui alguns horários pré-determinados, mas a gente também está abrindo novos horários, e os horários dependem da disponibilidade do professor e dos alunos, tá bom? Agora eu vou responder a perguntas que vocês possam ter em relação às turmas de fevereiro. Podem ficar à vontade para abrir o microfone ou então escrever aqui no bate-papo. Posso fazer uma pergunta? Claro, Alcione, vai lá. Obrigada. São quantos alunos por aula, por turma? Até 5 alunos. Ok, então As tem turmas que são a aula é bem de 1 reduzidas. hora? A aula é de 1 hora, exatamente. É uma vez por semana, 60 minutos, e as nossas turmas são super reduzidas, de até 5 alunos. Então, do mesmo estilo do que você fez aí, que tem a parte teórica e participação, pergunta e revisão. Perfeito. Beleza, Essa é a nossa metodologia, exatamente. Obrigada. De nada. Mas ok? Chegou uma aqui no bate-papo. Pode falar. Depois eu vejo aqui o bate-papo. Pode falar, Davi. Eu participei da outra aula também que você fez para advogados. Eu percebi que você fala muito sobre o sistema americano, né? Vocês têm um módulo específico falando do sistema britânico, falando alguma coisa relativa a vocabulário mais específico para o direito europeu? No curso para tradutores ou para advogados? No para tradutores. No para tradutores. Para tradutores, tá. Não, a gente não ensina a terminologia da Inglaterra. A gente é bem focado na terminologia americana, mas, como eu disse para vocês aqui, né, quando eu fui traduzir Ministério Público, eu falei para vocês, olha, então, de um modo mais neutro, o Ministério Público se traduz assim, mas nos Estados Unidos, na localização, então a gente sempre dá, Davi, a localização, né, nos Estados Unidos. Então, como é que fala isso no estado de Nova York, por exemplo, se a gente estiver discutindo um texto do estado de Nova York, mas os professores sempre dão também vocabulários, que é muito importante, né? Você vai traduzir um texto que tem que ser entendido em inglês na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, então a gente sempre dá a tradução e a localização, mas a gente não tem um módulo de inglês britânico específico, e a gente ensina o legal system dos Estados Unidos. Tá bom. Mas o que acontece é muito legal. Vocês aprendendo o raciocínio do sistema jurídico americano, se vier um texto para vocês do sistema jurídico da Dinamarca, para vocês traduzirem do inglês para o português, vocês vão saber procurar e vocês vão saber onde localizar as informações. Então, o que a gente ensina aqui é o raciocínio de busca, de pesquisa, etc. Tá bom, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui no bate-papo um minuto. Vocês abrem turmas também no meio do ano ou início sempre em fevereiro? Os nossos meses mais cheios de matrícula são janeiro, para começar em fevereiro, e julho, para começar em agosto. Então, a maior probabilidade da gente conseguir formar esse grupo de 5 alunos para vocês conseguirem começar as aulas são em janeiro, né, nos meses de janeiro e julho, mas a gente forma turmas o ano todo. Então, de repente, vocês se unem, né, 4, 5 alunos, 4, 5 colegas e querem começar em abril, não tem problema nenhum, por exemplo.
Ou, não, Bruno, eu queria começar em abril, mas eu não tenho ninguém para indicar. Não tem problema nenhum, eu faço a pré-matrícula de vocês e vou encaixando os alunos, tá? Então, a turma é de até 5 alunos e a gente começa o curso se a gente tiver 4 matrículas nesta turma, tá? Alessandra, ótima pergunta. Tem certificado? Tem certificado bonitinho, com o número de horas que vocês fizeram e tudo mais. No site temos acesso ao conteúdo programático? Tem. Vocês podem ir lá no site, descomplicandooinglesjurídico.com, e aí vão lá na parte de cursos, e aí vocês podem baixar um PDF com todos os módulos do curso, tá bom? Tá tudo lá. Ana Cláudia, o preço é esse até o final, e se precisar trancar, paga multa? Então, vamos lá, Ana. A gente faz aqui um contrato de 12 meses, e aí vamos supor que vocês façam 7 meses, e aí desistam do curso por algum motivo, não tem tempo, ou alguma coisa desse tipo, né? Ou, enfim, aceitou uma oferta de trabalho que não vai deixar vocês fazerem o curso, etc. Então, vocês cursaram, por exemplo, 7 meses. Faltam 5 meses para vocês terminarem os 12 meses. Aí vocês pagam metade do que falta até o final. Então, vocês pagariam, né, pagaria nesse exemplo, 2 meses e meio, porque se faltam 5 meses, dividido por 2, são 2 meses e meio da multa, tá? A gente tem também aqui, por exemplo, como a gente tem várias turmas, a gente não não leva isso a ferro e a fogo no seguinte sentido. De repente você me fala, Bruna, eu estou aqui com 2 meses, eu vou precisar, eu não vou conseguir, por exemplo, né, comparecer às aulas por 2 meses. Não tem problema, né? Porque eu estou com um trabalho gigantesco e tal. Você vai ter todas as gravações, tá? Então, é só você justificar, Bruna, não vou poder comparecer ao vivo, mas você vai ter todas as gravações. Você não vai perder conteúdo nenhum, por exemplo, tá bom? Já teve caso, claro, né, de moças grávidas, aí elas param 3, 4 meses, depois voltam em outra turma, isso a gente ajeita aqui sem problema nenhum, tá? Como é a carga extra do curso para além da aula? Ótimo, tem leituras ou algo assim? Sim, Maria Fernanda. Então, a gente indica fortemente que vocês façam lição de casa, não é nada overwhelming. Então, sempre que possível, fechando um assunto, né, do módulo, o professor vai passar para vocês um pequeno trecho para vocês traduzirem, né, ou fazerem a versão. E também ele pode dar, por exemplo, a gente está falando aqui de Ministério Público. Geralmente não, aqui no programa, a gente sugere para vocês, olha, vejam esses 2 ou 3 vídeos sobre o Ministério Público para expandir o conhecimento de vocês, em casa, tranquilos e tal. Então, a gente tem atividades fora da sala, sim, mas não é nada overwhelming. E todos somos adultos, então se você falar para o professor, olha, eu não vou fazer nenhum dever de casa, a gente não vai te forçar também, só você saiba que você, claro, vai aproveitar menos do curso, tá bom? Mas não é nada super exagerado como uma faculdade ou algo assim. A Sil, ela é nossa aluna aqui. Também temos aulas, palestras com magistrados internacionais. A gente faz bastante eventos aqui gratuitos. Então, eu já trouxe vários advogados americanos, juízes, está tudo lá no professor de direito americano, está tudo lá no nosso YouTube. Então, a gente tem uma comunidade bem legal aqui também. Então, a gente está fazendo agora as matrículas para começarem as aulas em fevereiro. Se vocês quiserem fazer parte, me mandem um e-mail, me mandem um WhatsApp, vou até colocar aqui de novo para vocês copiarem. A Tátina já foi nossa aluna e quer voltar a fazer nosso curso, ela já está pré-matriculada e está esperando 4 colegas para se matricularem para ela começar o curso aqui com a gente. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato. Lá no site tem o nosso contato, tem o e-mail, tem aqui também o meu WhatsApp para vocês ficarem à vontade. Espero que vocês tenham aproveitado e essa aula vai lá para o YouTube, então se vocês tiverem colegas que não puderam assistir ou se vocês quiserem ver de novo, vai ficar disponível lá. E eu vou mandar pelo Simpla todo o material da aula, os valores, todo o conteúdo da aula e também a gravação que eu vou subir lá no YouTube, tá bom? Eu que agradeço pela gentileza, pela atenção de vocês e espero que vocês se tornem nossos alunos. Um beijo e boa noite.